Olá! Chegamos na terceira fase da nossa ponte. Posso chamar também de terceira etapa da ponte, que é ofereça soluções. Bom, por que eu falei que chegamos na terceira fase? Cada uma dessas etapas, ela depende da anterior para que aconteça de forma excelente. Ou seja, eu preciso fazer uma abordagem positiva para que eu tenha a oportunidade de pesquisar o cliente, igual vocês acabaram de ver com a Ana, e eu dependo dessa fase da pesquisa do cliente para que eu consiga oferecer soluções. Então, para o oferecimento de soluções, ele está totalmente ligado à qualidade da pesquisa que eu fiz para o meu cliente. A qualidade da pesquisa que eu fiz com o meu cliente. A Ana falou sobre essas pesquisas, né? O que nós devemos pesquisar com o cliente, né? Então, preferências, necessidades, enfim, toda essa pesquisa que nós fizemos com o cliente, ela nos vai dar embasamento para que nós possamos oferecer soluções, né? Encantar o cliente atendendo às necessidades dele conforme fizemos a pesquisa. Então, para que eu consiga oferecer soluções para o meu cliente, eu preciso ter feito uma pesquisa de muita qualidade. Então, a partir do momento de todos aqueles dados que eu consegui captar, entendendo a necessidade, potencial de compra, nível de urgência do meu cliente, eu vou conseguir encantá-lo, né, com o oferecimento de soluções. Bom, e o que você, vendedor, ganha com isso? Pessoal, além de você conseguir aumentar o teu ticket médio, por quê? Mari, eu vou conseguir aumentar o meu ticket médio? Sim, vai conseguir aumentar o teu ticket médio. Ou seja, quanto melhor for a tua pesquisa, mais soluções você vai conseguir encontrar para o teu cliente. E muitas dessas soluções podem trazer vendas de produtos adicionais. E entendemos que quanto mais produtos nós conseguirmos adicionar à compra do cliente, maior é o nosso ticket médio, maior é o nosso resultado final referente à compra daquele cliente, né? E o que mais que você vai ganhar? Você vai ganhar a tranquilidade de saber que você está atendendo às necessidades daquele cliente. Você está entendendo quais são as necessidades e oferecendo de fato uma solução. Outra coisa que você vai ganhar é uma venda sólida, né? Sem estornos, sem devoluções, porque você fez uma pesquisa muito bem feita, você entendeu quais são as necessidades daquele cliente, quais são as dores daquele cliente e você está oferecendo um produto adequado à necessidade dele. Sem falar que você vai ganhar tempo, né? E tempo, gente, como dizem, tempo é dinheiro, né? Tempo é o nosso amigo, principalmente no dia a dia de vendas. Além desses dois fatores que eu citei, você tem um terceiro fator, né? Na verdade, tem inúmeros ganhos, mas eu quero citar apenas 3 para vocês. O último é tempo. Pessoal, como diz a frase popularmente conhecida, tempo é dinheiro. E quando se trata de vendas, quando se fala de vendas, quanto melhor e mais eficiente for o teu atendimento, mais rápido ele vai ser. E você vai conseguir investir esse tempo para atender outros clientes. Bom, para que não fique apenas nas minhas palavras, nós temos uma ferramenta muito interessante e extremamente eficiente para te ajudar nesse momento de oferecer as soluções para o teu cliente, que chama-se Caderno de Benefícios. Bom, o Caderno de Benefícios, ele consiste no estudo mesmo de produtos, um produto específico. Acredito que você já deve ter visto isso aí na sua loja, né? Quem já fez em algum momento um caderno de benefícios, coloca um joinha aí e diz, eu fiz o caderno de benefícios. Se possível, cite aqui embaixo, aqui nos comentários, quais foram os produtos que vocês já fizeram esse caderno. Quem não fez, não tem problema nenhum. Eu vou explicar agora como que a gente preenche e depois você pode procurar também o teu líder, o teu gerente e perguntar como que eu consigo fazer, me ajuda a fazer esse caderno de benefícios aí. Eu vi lá na live, eu vi a Marielle falando e eu quero aprender, eu quero entender um pouco mais. Então essa proatividade vai ser super bem-vinda. Bom, falando de caderno de benefícios. Primeiramente, para que a gente consiga preencher um caderno com qualidade, eu preciso entender o conceito de características e benefícios. Características é tudo aquilo que o produto é ou tem. Vamos dar um exemplo. A tinta da marca Souvenir.
É uma característica, certo? É uma tinta da marca Suvinil. É o que ela é, marca Suvinil. Benefício é tudo aquilo que aquela característica vai proporcionar para o meu cliente. Ou seja, eu dei um exemplo que a característica é uma tinta Suvinil. Qual que é o benefício de ter essa característica de tinta Suvinil? Eu vou dar um tempo para que vocês respondam aqui para mim. Quais os benefícios? Responda aí no chat para mim, por gentileza. Quais os benefícios que o cliente ganha ao comprar uma tinta da marca Suvinil? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Isso mesmo, pessoal. Muito boas respostas aí que vocês estão dando. Bom, mas eu vou falar um pouquinho aí para vocês sobre essa questão dos benefícios. Colocamos no caderno de benefícios que a característica é uma tinta Suvinil. Qual que é o benefício de ser uma tinta Suvinil? Segurança. Segurança é um benefício para o cliente. Por quê? A Suvinil é uma marca consolidada no mercado. Então, por ser uma marca consolidada, ela proporciona segurança na compra, ela proporciona tranquilidade na obra, rendimento é muito maior, né? Enfim, o fato dela ser uma marca Suvinil, da marca Suvinil, traz conforto, segurança e tranquilidade para o cliente, certo? Então, posso trazer outros exemplos, a gente pode conversar mais sobre isso, até no chat, se você tiver alguma dúvida, pergunta aí que nós vamos respondendo para vocês. Bom, logo abaixo tem ali uma palavra escrito, uma linha em azul escrito complementares. Pessoal, o que são os complementares? Complementar é tudo aquilo que vai complementar a experiência de compra do cliente referente ao produto principal. Exemplo, tinta Suvinil, né? O cliente foi e comprou uma tinta. Quais são os complementares que eu posso vender para o meu cliente referente à tinta? Vamos lá, pessoal, responda aí no chat quais são os complementares que a gente pode oferecer para um cliente que comprou a tinta. Pincel, solvente, lixa, exatamente, bandeja, rolo, enfim, todos esses itens que vocês citaram, né, aí, eles são complementares ao produto principal que nós oferecemos, que nós vendemos para o cliente, que foi a tinta. Então, o caderno de benefícios, ele te ajuda muito em relação ao conhecimento do produto. Quanto maior for o meu conhecimento, mais segurança e tranquilidade eu vou trazer para o meu cliente e conseguir direcioná-lo a um real oferecimento de soluções. O que o cliente ganha com a Luidar? Gente, além desse atendimento totalmente personalizado, porque, convenhamos, o cliente não vai encontrar esse atendimento todo personalizado no concorrente. O cliente vai ganhar a tranquilidade da compra, a segurança da compra dentro da Luidar, comprando com a Luidar, sendo atendido por um especialista, por alguém que conhece do produto, que não vende apenas características, né? Ele vende os benefícios, ele fez uma pesquisa e entendeu as necessidades do cliente. Então, todos esses benefícios também são os ganhos que o cliente tem ao comprar com a Luidar. Pessoal, agora vamos para a etapa N. É aquele momento que a gente entra na venda, mais para a parte do fechamento, então a gente está indo para o final do nosso atendimento e o cliente acabou de ficar encantado com o oferecimento que a gente fez, com a solução que a gente apresentou para ele. Mas é muito natural que nesse caminho surja alguma dúvida, algo que não ficou claro, e é na etapa N que a gente esclarece. Então, o que nós precisamos fazer para negociar e neutralizar objeções é o que nós vamos ver agora. Então, neutralizar uma objeção nada mais é do que esclarecer algo para o cliente. Esse é aquele momento que a gente tem que respirar fundo, tem que ficar calmo, porque o cliente não está perguntando, não está questionando, porque ele quer ser chato. É muitas vezes porque algo não ficou claro para ele, algo não fez sentido,
e ele precisa que você explique isso. Então, é uma barreira que ele coloca, é uma dúvida que ele traz, mas que com técnica e com muita calma a gente consegue neutralizar isso, né? Passar por esse obstáculo e continuar no andamento do fechamento da nossa venda. Já negociar é a gente ter ali com que os dois lados ganhem, é chegar em um acordo comum que seja bom para você e para o cliente. Todo mundo tem que sair feliz daquela negociação. Então, negociar não é a gente oferecer desconto, o cliente fica feliz, a gente torra a nossa margem e as coisas não ficam boas para o nosso resultado. Não. Negociar é quando você consegue chegar num valor, em alguma determinação, em algo que o cliente queira, sem se sacrificar, que mesmo assim seja bom para você e também o cliente saia feliz ali da loja. Então, a negociação ela fica muito mais fácil quando o cliente ele percebe os benefícios que a gente trouxe para ele até o momento. Por isso que a etapa O é tão importante, porque é naquele momento que a gente passou o valor da nossa venda, o diferencial da Luidar, o diferencial dos nossos produtos, do nosso atendimento. Tudo isso precisa ser valorizado para o cliente, mas para ele valorizar, a gente tem que conseguir vender ali de uma forma muito boa para ele. A gente tem que conseguir passar esse valor que a gente quer que ele enxergue. Então agora a gente vai falar sobre algumas objeções muito comuns aí durante os atendimentos, que a gente já mapeou, que a gente já sabe, que vocês já trouxeram, e a gente vai analisar como nós podemos neutralizá-las. Então, a primeira, a clássica, está caro. Quem nunca ouviu isso durante o atendimento, né, pessoal? É muito comum, realmente. E o que a gente faz nessa hora? Fica bravo, fala que não tá caro, né? Bate boca com o cliente? Claro que não. A gente respira, demonstra empatia ali, colocando alguma palavra de entendo, compreendo, sei. A gente acolhe essa informação. O que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro. Então, nesse momento, você precisa acolher aquela informação. Então, pode ser falando, por exemplo, entendo, e devolver em forma de pergunta para saber o porquê que ele acha que está caro. Não adianta a gente argumentar sem entender o porquê ele está com aquela dúvida. Sabendo isso, quando a gente faz em forma de pergunta aberta, inclusive, que é o que a gente viu lá na etapa P, o cliente vai conseguir falar mais para a gente sobre o que ele está pensando e aí sim a gente consegue vir com a argumentação mais adequada para esse momento. Então aqui coloquei duas opções que a gente pode perguntar para o cliente quando ele sugere que está caro. Então a opção número 1 é: entendo, qual faixa de preço o senhor estava esperando? Porque isso é muito comum, pessoal. A gente precisa entender qual que era a expectativa que aquele cliente tinha. Então, se alguma coisa passou ali na pesquisa, a gente ofereceu um produto com um valor um pouco maior do que o cliente estava imaginando, ou realmente, para o que ele precisa, para a solução que ele procura, não tem como ser um valor menor. Então, a gente precisa alinhar e conseguir entender o que ele estava imaginando gastar, se não tem como ser daquela forma, o que a gente faz nesse momento e explica para ele o porquê que então está desse preço. A segunda opção é: entendo, a senhora achou caro comparado a quê? Essa pergunta ela é muito estratégica, gente, porque é nesse momento que a gente percebe se a pessoa está blefando, se ela vai compartilhar com a gente que ela foi em outro concorrente e já percebeu que o preço estava diferente. Então aqui é o que a gente vai conseguir perceber. Muitas vezes o cliente fala que está caro porque ele não acha, ele não tem uma percepção de valor sobre aquele produto. E é o nosso papel passar para ele. Então, depois que a gente faz essas perguntas para o cliente, a gente aguarda a resposta dele, ouve com atenção e contra-argumenta. Ou seja, vamos por um exemplo aqui. Então, o cliente falou que está caro. Eu vou lá e respondo: entendo, senhora. O que você achou comparado caro ao quê, né? E daí ela me responde: Ana, eu fui lá no meu concorrente, eu fui lá na loja tal e eu percebi que tinha esse produto lá, estava R$100 mais barato. E daí você pergunta se é o mesmo produto, se é da mesma marca,
você confirma se essa informação é realmente a mesma. Porque às vezes o cliente pode ter a percepção de que é o mesmo, mas não é. A marca é diferente e a gente já sabe que isso influencia muito. Ou a qualidade da tinta é inferior. Enfim, né? Quem é leigo no assunto acaba achando que tudo é igual. Mas é o nosso papel saber que não é e mostrar o porquê que um preço está diferente do outro. Vamos supor, então, que o preço não é o mesmo. A gente está oferecendo ali para aquela solução uma tinta premium e o nosso concorrente não foi tão honesto com o nosso cliente e ofereceu uma linha mais barata, mas que a gente sabe que vai ter um acabamento inferior ao que a pessoa, né, a que a nossa cliente está imaginando. Então é dessa forma que você explica. Pergunta primeiro se é realmente, né, o mesmo produto, a mesma marca. A pessoa pode falar, não, eu não tenho certeza se era a mesma marca, eu acredito que não. Daí você, novamente, demonstra empatia e agora reforça os benefícios daquele produto que você estava apresentando. Então, pode ser. Entendo, Flávia. Nesse caso, o produto que eu estou te oferecendo, ele tem uma qualidade um pouco superior a esse que você comentou comigo. Então, é por isso essa diferença de preço. Nesse produto aqui que eu te ofereci, a gente tem uma facilidade na aplicação da tinta, ela tem uma secagem muito mais rápida e uma cobertura muito maior. Então, por isso que ele está R$100 mais caro. Realmente não é o mesmo produto. Até, inclusive, você comprando aquele outro produto, o que vai acontecer? Como a cobertura não é tão boa, você vai precisar passar mais mãos ali na sua parede de tinta e acaba que você vai gastar mais. Então, apesar, né, de parecer um pouco mais caro esse produto que eu estou te oferecendo, no fim das contas, você vai acabar economizando, porque você vai utilizar menos latas de tinta para conseguir pintar a sua casa. Pronto, gente, neutralizado. A pessoa, então, compreendeu o que você quis dizer, ela entendeu, né, a gente espera que ela tenha entendido o porquê essa diferença de preço, já que não é o mesmo produto, não é a mesma marca, e caso ela não tenha entendido, ela vai questionar você novamente, vai fazer uma outra pergunta, e você utiliza a mesma técnica, né? Demonstra empatia, escuta com atenção, faz a pergunta e percebe, gente, presta atenção no que o cliente vai falar. Porque o que o cliente vai responder depois dessa pergunta que a gente faz, é o nosso ponto-chave para conseguir neutralizar realmente a objeção. Agora, mais uma objeção que a gente costuma ouvir bastante aí durante os nossos atendimentos. O concorrente tem um preço melhor. Ele é muito parecido ali com o Takaro, né? Então, você precisa perguntar qual o produto que foi feita a cotação por lá, para averiguar realmente, se certificar de que é o mesmo produto, a mesma litragem, que é tudo muito igual, porque se for, aí sim, a gente pode negociar um desconto, a gente consegue ver o que a gente pode fazer ali, sempre junto ao nosso gerente, para chegar numa boa negociação e não perder a venda. Se não for, a gente precisa argumentar o porquê que isso está acontecendo. E uma outra objeção muito comum é: não vou levar agora, só vim fazer um orçamento. Quem nunca escutou isso, né, gente? Isso acontece realmente muito, porque muitas vezes a pessoa não tem aquela noção de preço, ou fazia muito tempo, ou até o próprio pintor, ele quer fazer um orçamento entre mais lojas e tudo mais. E foi a primeira loja que ele visitou, ele entrou na Lidar, o cliente entrou na Lidar, e agora ele quer verificar ali se tem outras opções mais baratas. Mas a gente não pode perder a oportunidade para fechar a nossa venda. Então, nesse momento, a gente diz, por exemplo, demonstra empatia falando: perfeito, o que eu posso fazer para te ajudar a levar agora comigo? Então, você demonstra que você está muito interessado em fechar a venda com a pessoa e que você quer entender, né, realmente o porquê que ela está aí com essa insegurança de fechar a venda. E você demonstra que sim, é possível você fazer algo. E você só precisa entender o que é isso. Outra objeção que costuma acontecer: mas meu pintor pediu a marca X e a gente ofereceu uma outra marca para ele. O que acontece? Nesse momento, a gente pode entender o porquê que às vezes aquele pintor ofereceu determinada marca, né? Muitas vezes a gente percebe no nosso atendimento que não é a melhor marca para aquela situação,
Mas às vezes pode acontecer que o pintor não tem conhecimento de outras marcas, não sabe trabalhar com outras marcas, ou ele só está acostumado, ou ele também achou que poderia ser mais barato, mais em conta. Enfim, a gente precisa entender, né, o porquê que foi escolhida, porque foi sugerida essa marca. Então, nesse caso, a gente demonstra empatia e a nossa arma aqui vai ser realmente levar esse conhecimento, essa informação. Então, a gente vai sugerir: podemos ligar para ele para ajudar a esclarecer as dúvidas? Porque daí você automaticamente conversa com o pintor, conversa com a fonte e consegue entender o porquê, né, que foi sugerida essa marca. Outra questão, caso o cliente ele tenha resistência ou você não sentiu abertura para fazer essa pergunta, também pode ter essa outra forma aqui. Entendo, mas ele explicou por que ele prefere essa marca? Porque a gente também consegue ali verificar as informações para ver realmente o porquê que o cliente está querendo uma marca em específico e não aquela que a gente sugeriu. Isso, gente, pode acontecer bastante, porque como o cliente ele é leigo no assunto e o pintor é a referência, né? É a pessoa que a gente acredita que tem aquele conhecimento. Você precisa demonstrar tanto conhecimento quanto o pintor sobre os produtos. E ainda mais, né? Porque vocês conhecem muito mais produtos do que os pintores. Então, pessoal, a gente se dedica muito no nosso caderno de benefícios nessa etapa. A gente precisa ter se dedicado muito a entender mais sobre os produtos, a participar dos treinamentos técnicos que acontecem, justamente porque é nesse momento que a gente vai conseguir trazer o diferencial, né, com o conhecimento que a gente tem sobre os produtos que a gente vende. Então, gente, vale lembrar, nunca podemos iniciar uma negociação oferecendo desconto. Não pode, desconto é a última carta na manga, é a nossa última opção. A gente sempre tem que manter ali e trabalhando na argumentação, nos reforçando os benefícios, justamente para a gente conseguir utilizar o desconto só em último caso. Porque muitas vezes ali nessa conversa, nessa argumentação, o cliente capta o valor que a gente está tentando passar e ele percebe e ele fecha a venda. Tem um dado aqui para mostrar para vocês bastante interessante. Mais de 60% das vendas acontecem somente depois da quinta objeção. E 65% dos vendedores desistem depois da primeira objeção. Gente, normalmente tem 5 objeções. É muita coisa. A gente não pode oferecer um desconto após a primeira, porque pesquisas comprovam que terão mais objeções. Então a gente precisa analisar todo o cenário primeiro e depois negociar da melhor forma. Por isso, eu falei lá no início, o que é uma boa negociação? O que é uma negociação? É quando fica bom para você e para o seu cliente. Todo mundo tem que sair feliz. A gente não sai feliz quando torra a nossa margem, porque quanto mais desconto a gente dá, menos dinheiro no bolso a gente está recebendo. Então a gente precisa ter isso em mente enquanto nós vamos fazer as nossas negociações. Para ajudar a gente nessa etapa, a gente também tem uma ferramenta muito bacana que é o caderno de objeções. A gente sabe, né, pessoal, que com a nossa experiência tem algumas objeções que são muito comuns a gente ouvir durante os atendimentos e por isso é sempre importante a gente treinar. Da mesma forma que eu falei para vocês lá na etapa P, aquela agilidade de perguntas, né, entre fazer uma pergunta aberta ao invés de fazer uma pergunta fechada, saber transformar isso de maneira rápida na nossa cabeça, a gente também consegue mapear as principais objeções que a gente ouve, que os nossos colegas ouvem, situações que já aconteceram ali dentro da nossa rotina de loja e colocar aqui possíveis neutralizações. Então, como funciona esse caderno? Vocês aqui escrevem a principal objeção, então, está caro. E nessas 3 bolinhas ao lado, vocês colocam 3 formas de neutralizar. Então, lembrando, devolvendo em forma de primeiro colocando em forma de empatia e devolvendo em forma de pergunta. Então você demonstra empatia, devolve em forma de pergunta. Coloca aquela palavrinha mágica no início e depois preferencialmente faz uma pergunta aberta. E aqui embaixo, para cada bolinha, você vai colocar então uma argumentação para essa pergunta que foi feita.
Então, aqui você coloca a pergunta, imagina ali uma resposta do cliente, uma resposta que vocês costumam ouvir, e escrevem aqui a argumentação reforçando os benefícios, aqueles benefícios que foram oferecidos lá na etapa O. Então, vocês podem fazer aqui várias objeções, está caro, meu pintor não pediu essa marca, enfim. O caderno, ele é bem extenso e tem aí as principais objeções. Essa é a nossa forma da gente treinar. Porque é claro que quando a gente está lá no atendimento, às vezes a gente fica meio balançado com alguma objeção que aparece. Mas é nesse momento, gente, quando a gente tem esse treino prévio, quando a gente chega, acontece alguma situação com a gente, nossa, a gente lembra daquela época, daquele momento que a gente ficou lá preenchendo o caderno de objeções e daí realmente consegue lembrar daquela pergunta que a gente planejou para fazer e encaixar naquele momento. Então fica muito mais fácil a gente conseguir solucionar essa etapa. Então é isso, time. Muito obrigada. Queria agradecer a participação de vocês no dia de hoje e pedir para que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam das etapas, dos exemplos que nós trouxemos. E também convidá-los, então, para participar amanhã do nosso último dia de live, novamente, às 8 da noite, que nós vamos falar sobre a etapa Tome Iniciativa e Feche a Venda e Estenda o Relacionamento. É isso, gente. Até amanhã. Obrigada.